Por que eu deveria aplicar GenAI no dia a dia da minha empresa? E quais as vantagens competitivas que isso pode trazer para os meus negócios? Quais as aplicações práticas de GenAI além da prova de conceito? E como produtizar use cases de GenAI? E quais as ferramentas que merecem destaque nesse contexto? Saiba isso e muito mais nesse episódio do Data Circle Podcast. Bem-vindos e bem-vindas ao Data Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Data Circle, a nossa comunidade que une a tecnologia com os negócios. Estamos aqui para mais um episódio do Data Circle Podcast, com dois convidados especialíssimos, o Ed, que já participou com a gente outras vezes, conhecemos de outros carnavais, e o Ciro Paiva, que está a primeira vez aqui. E aí, Ciro, tudo bom? Tudo ótimo, Ponte. É um prazer enorme estar aqui. Prazer ter você aqui também. O Ciro, que é cientista de dados na Artifact, e o Ed, reapresentando ele aqui, que é nosso líder de Data Science dentro da Artifact também. E hoje vamos conversar um pouco mais sobre um tema que já foi pauta aqui desse podcast e que, pela relevância e por estar sempre muito atual, a gente tem que estressar um pouco mais, aprofundar um pouquinho mais nesse tema, que é GenAI, IA generativa, como é falado aí também. E muito bom falar sobre esse tema com dois especialistas na área aqui. E aí, vamos começar do começo, né? Primeiramente, só fazendo um recap aqui, o que é GenAI, sucintamente? Fala aí, Ciro, sua visão aí. Como que a gente pode definir GenAI? Cara, acho que da minha visão, assim, puxando até para um lado talvez menos técnico, acho que em contrapartida a IA tradicional, esse gen que vem na frente é de generativo, né? Então é uma IA que se preocupa menos em fazer previsões com os dados que a gente dá para elas e mais sobre criar conteúdos novos que se parecem com os dados que elas foram treinadas em cima. Acho que o enfoque grande nesse se parecem, quando a gente for falar um pouco sobre limitações, acho que vai voltar à tona, mas a minha percepção seria essa. Então é aquele modelo de inteligência artificial que cria conteúdos novos, assim. Boa. Eu ouvi. E o Ed, como a gente conversou no último episódio, né? Aliás, quem ainda não viu esse episódio, corre lá no nosso. Eu não lembro exatamente qual é o número do episódio, mas olha lá sobre IA e GenAI com o Ed, que vale super a pena assistir. Voltando do que a gente conversou nesse último episódio, a GenAI teve um boom muito grande, né, nos últimos tempos aí, acho que principalmente com a popularização do ChatGPT, meados do ano passado, e teve um boom de ferramentas e desenvolvimento e um hype enorme em cima dessa área, desse tema. Acho que pessoas que não tinham nada a ver com a área de tecnologia começaram a ter muito contato com a inteligência artificial e começaram a descobrir o poder da inteligência artificial, que até então quem tinha mais contato eram as pessoas mais técnicas que trabalhavam na área. Como que você enxerga a popularização da tecnologia através de GenAI? Como que foi o processo da GenAI catapultar o tema para áreas que eram inimagináveis, que pessoas, por exemplo, que advogados usariam inteligência artificial no dia a dia, ou médicos, e pessoas que não têm nada a ver com a área tecnológica? Eu acho que tem muito a ver com a fricção da interface, né? Então, o quanto é mais fácil ou mais difícil você interagir com a ferramenta. E GenAI você interage através de linguagem natural. Então, qualquer pessoa naturalmente já vai ter facilidade de interagir com a ferramenta por conta disso, né? Então, isso eu acho que abre bastante a porta para novos usuários, mas eu acho também que a capacidade de você resumir grandes quantidades de conteúdo, né? Uma ferramenta, por exemplo, uma ferramenta de busca, tem muito a ver com isso também, né? De como é que você, dentro de uma grande base de dados, como é que você encontra o conteúdo que você quer exatamente, né? Uhum. No caso do Google, a gente tem uma grande base de dados de diferentes sites, mas também isso pode ser documentos da sua empresa, que você queira encontrar um conteúdo e não literalmente uma descrição através de uma keyword. Você quer o conceito, né? E isso é uma coisa que a tecnologia possibilita muito. Então, eu acho que quando as pessoas conseguem tanto ter uma facilidade para começar a interagir com a ferramenta, mas também ver que ela é capaz
de recuperar conteúdo, resumir conteúdo, gerar linguagem baseada em conteúdo que você já tem. Isso de fato, de certa forma, impressionante, né? Que é uma coisa que só pessoas conseguiriam fazer. Então, tem esse fator wow quando você vê a automação de algumas tarefas mais cognitivas, né? Que a gente esperava que isso demorasse um certo tempo até que a gente pudesse automatizar. Boa. E você, Ciro, conta um pouquinho da sua experiência. O Ciro, você já trabalhava com ciência de dados antes, já tinha contato com, vamos dizer, né, a inteligência artificial tradicional ali, algoritmos de machine learning, modelos, etc. E em algum momento você teve um primeiro contato com o GenAI. Como foi o seu efeito wow que o Ed colocou aqui? O que te motivou a aprofundar um pouco mais nessa área? Sim, perfeito. Cara, eu acho que quando eu tava ainda começando na área, eu me interessei muito por NLP. Quem não sabe é processamento de linguagem natural, como se fosse, acho que ali o avô do GenAI. Então, eram técnicas que você conseguia utilizar dados de menos estruturados. Seriam textos, então, por exemplo, sei lá, análise de sentimento em tweets, tal, esse tipo de coisa. Então, sempre uma área que eu achei muito legal. Mas dei alguns primeiros passos assim, e aí quando eu ouvi falar do ChatGPT, que teoricamente conseguiria fazer tudo aquilo, só que de uma maneira ainda melhor, eu fui dar os meus primeiros passos e fiquei muito surpreso assim com a capacidade, né, da ferramenta. Acho que até linkando com o que você perguntou pro Ed sobre essa rápida adoção massiva, eu acho que tem muito a ver também que a GenAI foi disponibilizada, acho que muito a tecnologia em si, porque geralmente você pega a tecnologia, pensa num objetivo para ela e é disponibilizado a aplicação assim para resolver um problema, né? Eu acho que no ChatGPT o pessoal deixou a tecnologia à mostra, então e de maneira gratuita também. Então acho que foi chocante para atingir grandes massas, tanto que eu acho que foi a aplicação que atingiu 100 milhões de usuários mais rápido na história da humanidade. Acho que o segundo lugar é celular. Né? Não, disparado, assim. Claro que tem toda a questão tecnológica, né? Que hoje tudo a gente tem acesso mais rápido, mas acho que não tira o mérito também. E aí não era aquela coisa que ficou centrada também em especialistas, né? Não é uma coisa feita para, cientistas de dados usarem. Você pode chegar e pedir para traduzir um tweet seu de português para inglês ou para francês, ou então para você resumir um texto, ou enfim, gerar uma imagem. Então acho que para várias tarefas ela tá lá. E aí quando eu tive esse primeiro contato eu fiquei perplexo e ao mesmo tempo acho que o mundo inteiro ficou perplexo e os olhos se voltaram muito para essa tecnologia. Então acho que até hoje em dia, desde o momento que o ChatGPT surgiu, por mais que as pesquisas iniciais viessem de bem antes dele, eu acho que toda semana você tem um modelo novo, uma aplicação nova, um artigo novo sobre alguma limitação que foi testada, alguma aplicação nova que foi feita com a tecnologia, e eu acho que automaticamente quando todos os olhos do mundo se viram para uma coisa, ela inerentemente ganha muito valor. Eu acho que tudo que você consegue construir usando aquilo vai ter um público muito rápido, assim. Então, acho que foi uma das coisas que me animou muito com a tecnologia. E o fato de meio que ser um terreno desconhecido. Então, as pessoas não sabem, ainda não tem aquela coisa, esse é o melhor jeito de fazer e pronto. E eu acho que a ausência disso torna as pessoas mais aptas a criar, assim. Tipo, eu vou ver o meu jeito de fazer essa coisa aqui, E aí eu acho que as pessoas começam a criar muito em cima e tem um entusiasmo também. E foi o que me entusiasmou muito a me aprofundar. Tem uma pegada forte de pioneirismo, né? Então você sente que está utilização. criando algo, não copiando o artigo que o fulano de tal fez em 1978. Assim. E se a gente for pensar no GenAI, né, como tema, ela é viabilizada através de alguns modelos extremamente grandes, né, que não seriam viáveis, por exemplo, de eu desenvolver no meu computador ou até mesmo na minha cloud, se eu não quisesse dever o resto da vida, ficar pobre do dia para a noite para pagar todos os custos de cloud de treinamento de um modelo desse. E aí, a partir desse tema, foram criadas várias ferramentas e é a partir das ferramentas que a gente consegue ter acesso a esses modelos tão enormes e tão gigantescos comparado com os outros modelos que a gente tinha até então. E como que você, Ed, vê essa questão das ferramentas, né? Elas foram... Tem a ferramenta mais generalista, vamos dizer, né? Por exemplo, o ChatGPT, que trabalha ali com a interface via texto para traduzir a linguagem natural para um output também natural, mas via técnica, via modelo. E tem outras ferramentas que fazem outras coisas. Como que você enxerga essa
área de todo esse desenvolvimento de ferramentas, empresas, etc., que estão usando o GenAI como forma de produtizar tanto um serviço quanto um produto mesmo? Eu queria comentar um pouco a primeira parte do que você trouxe, e aí eu respondo mais diretamente a pergunta. Boa. Em relação a essa... É de caso, Ed, pode fazer o que você quiser. Essa distinção entre aquele modelo que é tão grande que não faz sentido a gente pensar em treinar um modelo desse tipo, e o que a gente tem visto também dentro do open source, que são modelos de menor escala, né? Então, hoje a gente tem essa disputa em duas grandes frentes. A primeira delas essa tecnologia, ela é muito poderosa, então provavelmente a gente vai ter que ter algumas camadas de segurança e garantir que a gente faça o uso dela para o bem, né? Então tem um discurso muito grande na comunidade de como é que a gente pode regulamentar o uso dessa tecnologia, mas ao mesmo tempo outros participantes do setor dizem que dependendo se você restringir o acesso a só pequenos grupos ou pequenas corporações, isso pode limitar a exposição da tecnologia a entender os potenciais riscos dela, demorar para a gente conseguir lidar com eles, mas também isso pode concentrar ainda mais poder nas mãos das grandes empresas de tecnologia. Então hoje tem essa distinção entre provedores de grandes modelos, né, que hoje principalmente eu diria talvez até o começo desse ano, eles eram sem competição, eles geravam um resultado que era difícil de você bater, mas existe também a Meta, que tem uma perspectiva um pouco diferente sobre como é que a gente deveria empoderar, na verdade, o open source para que a gente consiga ter uma ciência aberta, mais contribuições e avançar a tecnologia mais rápido, né? E aí eles lançaram a última versão do Llama 3.1, que ele tem uma capacidade tão grande quanto os modelos fechados, né? E a proposta deles, na verdade, é que você possa pegar essa ferramenta, ela é open source, e você possa retreinar com os seus dados. Não é que você vai treinar ela do zero e investir toda a grana que você precisaria para criar um modelo desse do zero, mas você teria que adaptar o seu contexto específico. Então são duas visões diferentes. Um de uma tecnologia geral que você poderia usar para qualquer situações, e outra de uma tecnologia que necessariamente deveria ser adaptada e geraria milhares de versões, que cada empresa poderia ter a sua própria IA, por exemplo. Né? Então são hoje ideias que estão competindo, né? É um paradigma que a gente viu, uma disputa similar ao que a gente viu na origem dos sistemas operacionais, tinha uma visão do modelo aberto versus os modelos fechados. Então a gente está passando por uma discussão parecida, né? E claro, tem sempre pontos fortes e fracos de um lado ou de outro, né? E eu acho que isso é importante que o Enterprise também acompanhe essa discussão, porque pode ser que realmente faça sentido você ter o seu modelo para o seu contexto específico. E você retreinar um modelo aberto e ter o seu próprio modelo, né, isso pode ser uma alternativa no futuro com a queda dos preços. Também isso é uma coisa importante, né? Hoje é muito caro, mas toda a tecnologia nasce como sendo muito caro. Né? Então a gente está falando de talvez 5 anos para frente, quanto vai estar o nível de preço disso, pode ser que não seja tão caro assim, faça sentido você ter vê vários paralelos disso na história, né? O próprio custo de armazenamento de dados, que antigamente era proibitivo e com a evolução isso foi ficando mais barato, o processamento também, então acho que a tendência é que isso aconteça também com o custo da GenAI. Sim, então existe uma tendência da comodificação da inteligência artificial também, e eu acho que a gente tem que levar isso em consideração quando a gente está pensando, né, nessa discussão do investimento, do que eu devo seguir, usar o modelo pronto, eu mesmo treinar o modelo. Então só meio que em relação a isso, eu acho que nesse sentido de ter vários modelos específicos para cada situação, eu acho que é muito rica a discussão sobre um ecossistema de ferramentas que endereçam diferentes aplicações da tecnologia. Então hoje a gente teve o ChatGPT, que é um ótimo exemplo de como é que você cria uma aplicação em cima de GenAI focada em conversação, né? Então um assistente virtual, alguma coisa assim. Mas eu acho que existem várias outras aplicações dessa tecnologia que exigem um stack específico de conjuntos de ferramentas, né? Então, só para citar aqui alguns exemplos, se a gente olhar baseado em tipo de dado, formato de dado, você pode ter coisas como geração de vídeo, que a gente está começando a ver cada vez mais forte agora, cada vez mais realista, a indústria de filme e jogos começando a absorver as tecnologias, então acho que vai ter muita aderência, né, nessa área. Em voz,
processamento de voz, né? Então, Sim. call centers, por exemplo, tanto para você criar um bot, né, um assistente que fale de um jeito um pouco mais natural, mas também para você entender com mais fidelidade, vai ser mais fácil de entender qual é a pergunta que está sendo feita, né? Então, assistentes mais responsivos, mais eficientes, e também você pensar em processamento de texto não estruturado. Você tinha falado sobre os advogados usando essa tecnologia. Com certeza, né, a quantidade de esforço humano que a gente coloca em processar toneladas de informações não estruturadas, só reestruturar às vezes, ou então só resumir, fazer um trabalho que é manual, isso também vai ter muito valor, ter modelos específicos para isso. Uhum. Então eu acho que só pensando em formatos de dados, você já começa a imaginar que ferramentas específicas para cada um desses domínios vão começar a surgir no futuro próximo, né? Então eu imagino que hoje você tem alguns exemplos do que a gente tem, mas eu acho que isso é só o começo de a aplicação dessa tecnologia nas diferentes áreas de negócio, diferentes áreas do trabalho humano, na verdade. Não, boa. E, Ciro, até se a gente for pensar no ponto de vista das ferramentas aqui ainda, existem diferentes níveis de ferramentas, né? Então, tem a ferramenta de GenAI que você pode usar para desenvolver uma aplicação, né? Mais para o time, para o público um pouco mais técnico, e tem ferramentas mais especializadas que já seriam na ponta. Prontas, né? Exato. Fala um pouco sobre o contato que você já teve com esse tipo de ferramenta, algumas coisas que te chamaram a atenção em algumas ferramentas que você já teve a oportunidade de testar. Não, perfeito, legal. Eu acho que tem essas ferramentas que são por si só generalistas. Então a gente pega, por exemplo, um ChatGPT, um Gemini, um Claude da vida, que são basicamente ferramentas que você interage com elas de alguma maneira. O Midjourney também, geralmente você interage por texto ou por áudio, no ChatGPT também. E aí você consegue dar algumas orientações e pegar outputs, e é uma tecnologia bem generalista. Tem outras que são tecnologias de GenAI que são embutidas em produtos. Então, por exemplo, está ali usando um GitHub da vida, um Microsoft, ali um Bing, e você tem no cantinho direito um chatzinho, um copilot daquele serviço, né? Então, geralmente já é essa tecnologia inicial, só que mais integrada ao que esse serviço quer oferecer. Então, ele tem ele é tunado, poderíamos dizer assim, ele é meio que personalizado para ele servir melhor para aquele serviço, otimizar a experiência do usuário nele. E eu acho que em último nível, uma parte mais técnica, foi o que você comentou, é de você chamar esses modelos programaticamente. Então você conecta com uma API dentro do seu código ali, e pode ser modelos, como o Ed falou, proprietários. Então você conecta com a API lá, com a fonte lá da OpenAI, e você é cobrado por quantas palavras você fala com o modelo, quanto ele torna para você, e você consegue botar isso dentro de uma aplicação, né? Então, acho que até um ponto pra gente conversar depois também, que dificilmente soluções de GenAI vão ser só a GenAI pura, assim. Geralmente ela vai cumprir um papel dentro da solução que provavelmente só ela consegue fazer isso hoje, né? A IA tradicional não consegue, e aí você circunda ela por outros processos, uma tecnologia mais tradicional, até para deixar ela mais segura e mais robusta também. E aí, antes de falar disso, queria só conectar com o que o Ed falou. Quando você fala de chamar modelos programaticamente, é o que a gente tem essa disputa do proprietário contra o open source. E eu acho que um dos pontos legais também é que foi chamada muita atenção para a inteligência artificial generativa por essa rápida adoção que a gente falou. E isso acendeu uma discussão muito grande sobre ética em AI, né? E aí, todos esses pontos giram em torno de... Beleza, esse modelo treinou virtualmente na internet inteira, como eles gostam de falar, mas que dados exatamente ele treinou? Para os modelos proprietários, ou como foi esse processo de treino, a gente não tem essa informação. É o ouro ali do conhecimento deles, do processo deles. Para os modelos open source, para você poder cadastrar um modelo como open source, você tem que disponibilizar o código que ele foi gerado, você tem que disponibilizar em qual dataset ele foi treinado. Então, isso te dá também muita transparência do que tem naquele modelo que você está usando. E como o Ed falou, para empresas que trabalham muito com dados sensíveis ou querem ter certeza de por onde que o modelo aprendeu. Aqui é um modelo científico, mas ele se baseou só em artigo, ou ele pegou também uma base de comentários do Reddit. Aí, por exemplo, já baixa um pouco a confiabilidade, né? Então, acho que o open source tem esse ganho muito grande também.
E tem uma máxima no mundo da programação que é na corrida longa o open source sempre ganha, né? Porque qualquer pessoa pode botar a mão no código, ver um pedacinho que talvez não esteja ótimo, mas que ela sabe muito bem, e aí ela pega o código, baixa, otimiza aquela partezinha e dá de volta, e uma outra pessoa vem, então é como se fosse um universo de pessoas ajudando. É a comunidade desenvolvendo. A comunidade, né? Essa briga é sempre boa. Acho que tem um ponto importante aqui nessa questão do open source versus modelos proprietários também, que é relacionado à segurança dos dados. Vamos pensar numa aplicação corporativa aqui. Eu tenho os dados da minha empresa e eu quero criar uma aplicação de GenAI na minha empresa, mas são dados sensíveis dos meus colaboradores, por exemplo, ou os dados de resultados que são sensíveis, eu não posso divulgar. Seria um certo risco ter essa comunicação via API com um modelo proprietário, por exemplo, da OpenAI, do Google, etc. Mas para não ter esse risco, eu posso usar, por exemplo, um modelo open source, colocar ele dentro da minha nuvem e adaptar esse modelo ainda para a temática que eu quero resolver. Então, tem esse ponto importante do open source também, que é a garantia de que os meus dados não vão ser usados, por exemplo, para treinar o chat GPT-5, por exemplo, ou outra aplicação que eu não tenho total controle de que meus dados não estão sendo lidos ou divulgados ou sendo usados para treinar qualquer tipo de modelo, né? Perfeitamente. Sim, e dentro dessa discussão, né, também tem essa discussão de modelos LLMs, que são Large Language Models, versus o que a gente está chamando hoje de SLMs, que seriam modelos de menor escala, que muitas vezes o modelo maior, ele é mais robusto, ele responde, tipo, ele tem processamento lógico, por exemplo, mais confiável. Mas em algumas situações você não precisa de tanto poder computacional. E isso não é ótimo do ponto de vista de custo, porque você está rodando uma ferramenta que é mais cara de rodar do que o que você precisava, mas também você pode especializar modelos de linguagem menores com muito mais facilidade. Né? Então, hoje a gente está começando a ter esse surgimento, um investimento mesmo de grandes grupos de tecnologia em modelos menores. Né? Tem o Phi, tem o Gamma, tem vários modelos, o Llama mesmo, que você poderia rodar tranquilamente no stack mais tradicional sem precisar de muitos recursos computacionais, muitas GPUs, né? Então eu acho que isso é uma trend que veio para ficar, essa customização de modelos, como você fazer um fine-tuning para o seu contexto específico com mais segurança, com mais facilidade, com menos custo. Então acho que faz muito sentido essa discussão. Tem um detalhe também, eu acho que eu já vi algumas vezes online uma discussão que quem tem dinheiro usa o proprietário e os pobres vão usar o open source, mas eu acho que não é por esse lado. Eu acho que justamente como o Ed falou, os modelos proprietários, eles são melhores em tarefas generalistas quando você baseia eles nos benchmarkings hoje, que é você pegar um modelo e você testar ele numa prova, num Enem, sei lá, de filosofia, matemática, moral, não sei o quê. Quando você pega um modelo, mas dificilmente pro seu problema você vai querer um modelo que faz tudo. Você vai querer um modelo que faz o que você quer que ele faça, né? Então, para muitos dos casos, especialmente os que têm uma preocupação a mais com segurança e controle mesmo dos processos, de para onde os dados estão indo, em qual dados ele foi treinado, eu acho que o open source é uma ótima saída, assim. E para quebrar essa ideia de que os pobres usam open source e os ricos não, se vocês forem pesquisar, tem muitas parcerias, acho que, por exemplo, da NASA, a NASA tem trabalhos com modelos open source, acho que o Banco Mundial tem também algumas pesquisas relacionadas, então é mais sobre o que você está querendo fazer com o modelo e não o fato dele ser open source ou generalista, assim, é mais da sua tarefa mesmo. Boa. Não, muito bom, acho que faz total sentido. E, assim, eu queria pegar agora para a gente conversar um pouco mais sobre causos. Dentro do contexto que a gente falou, mais de uma maneira um pouco mais abrangente aqui sobre GenAI, mas eu queria explorar, Ciro, dentro do contexto que você já teve, né, das experiências que você já teve nessa fase de aprofundamento no conhecimento ali relacionado a GenAI, quais foram os use cases que você já desenvolveu? Conta pra gente dos use cases dos casos de uso que você desenvolveu ali que foi especialmente interessante por N motivos. Perfeito. Eu vou citar, então, um case de Augmented BI que a gente fez
E basicamente qual era a premissa dele, né? Que é hoje em empresas, especialmente grandes corporações, você geralmente precisa ter uma informação para você tomar alguma decisão. E geralmente o processo de você buscar essa informação, ele não é tão veloz. Então, assim, se você sabe que essa informação está em um Power BI da vida, um dashboard, você vai lá e pega, mas às vezes ela não está do jeitinho que você quer, né? Então você tem que pedir para alguém, pedir para o cara lá do banco de dados, do cara do Power BI, gerar um dash novo, uma view, te mandar o link, você acessa. Aí talvez você quer fazer uma outra análise em cima, tem que pedir de novo. Isso entra numa fila de requests, né? E aí isso aumenta muito a latência, eu acho, dessas decisões que muitas vezes tem que ser tomadas rápido. Até fazer isso já foi a decisão. Já foi a decisão, já perdeu, é só chorar agora. Mas... E aí acho que surgiu a ideia de, e se pudéssemos conversar com nossos dados, entre aspas, né? Se pudesse perguntar para um chatbot, alguma coisa, uma aplicação, alguma pergunta, como por exemplo, qual foi o sellout desses 3 produtos aqui no último trimestre do ano passado, quanto foi o crescimento de tal variável, e aí a ideia seria que teria que ter um modelo de GenAI por trás, pelo menos na etapa de interpretação dessa pergunta, né? E de como que a gente iria trazer. E aí, em termos de aplicação, como a gente solucionou isso, entre aspas, assim, foi de ter um primeiro LLM, que a função dele, todo o treinamento dele e o prompt engineering, que é as instruções que você passa para como o modelo vai se comportar, foi dele receber uma pergunta em português e a resposta dele fosse ser uma query SQL que traz os dados que responderiam aquela pergunta. Aí, para esse primeiro modelo, ele recebeu as instruções todas e, como dados, ele recebeu o esquema do banco de dados que a gente estava mexendo. Então, ele tinha lá o nome de todas as tabelas, o nome das colunas, as descrições e os tipos. Ele não tinha acesso aos dados. Até por aquela conversa que a gente teve de que muitas empresas não querem disponibilizar os seus dados para modelos de terceira parte. E aí, beleza, a gente pegava essa query e aí a gente, dentro do nosso código, saía desse modelo, né? E aí conectava com o banco de dados, rodava essa query que o modelo deu e trazia os resultados em JSON. Então, trazia os resultados em texto, né? Então, ali, produto 1, sellout mês tal, tanto lá, tem os valores e tal. E aí teria um segundo LLM, que ele iria receber a primeira pergunta que foi feita lá atrás e esses dados, e ele só organizava isso de uma maneira que ficasse uma resposta humana, né? Que viesse de volta. Então, dessa maneira, a gente conecta com os dados em um certo momento, sem mostrar para o modelo. O primeiro modelo tem só a informação que ele precisa para gerar a query, que é o esquema. Então, a gente consegue fazer uma aplicação que não é toda de GenAI, que nem eu havia falado, né? Mas consegue conectar com os dados, voltar tudo com segurança, mantendo a privacidade dos dados. Então, um projeto legal. Acho que é um exemplo bem interessante do que a gente acabou de falar, né? De GenAI servir dentro de um produto como uma parte do produto, mas conectando com outras partes que não necessariamente são de GenAI. E aí, assim, para quem não tem tanta vivência mais técnica aqui, basicamente o que esse projeto faz é uma GenAI entende o que a pessoa quer, mas ela não acessa os dados para responder essa pergunta. Ela só sabe como que os dados são organizados. E aí, partindo da organização dos dados, tipo, se tem uma informação de nome, informação de ID, informação de sellout, etc., ela consegue inferir como que eu deveria fazer a consulta desses dados para chegar na minha informação. E aí uma outra GenAI responde de um jeito que a pessoa que perguntou consegue entender bem claramente ali. Fala, cara, o sellout do ano passado no terceiro trimestre foi X. E aí pode até explorar ainda mais isso, né? Você pode pegar, tá, beleza, se o sellout do terceiro trimestre foi isso, quantos % a mais ele foi em comparação com o do ano anterior, né? Então, e aí ele consegue responder várias perguntas interativamente usando a GenAI para traduzir a linguagem natural para o técnico pegar a informação e mostrar. Perfeito. E aí você diminui muito a latência e você consegue ter a informação ali na ponta da mão, né, dos usuários. E todos estão tendo acesso meio que ao mesmo chatbot. Então, claro que com algumas diferenças de acesso ou de segurança, mas
A informação está ali, ela é consistente, ela é da mesma maneira, e isso acelera muito os processos. E eu acho que o ponto mais importante é que a GenAI é muito poderosa, mas a gente não está querendo reinventar a roda. Eu acho que tem muitas atividades e muitos processos que a inteligência artificial tradicional já faz muito bem. Então... Não é uma bala de prata, né? Não vai é resolver aquela todos coisa os problemas. toda. Quando o pessoal abre o chat GPT e vê que ele consegue escrever um poema em inglês, também consegue resumir outras coisas, você fica assim meio em choque, mas eu acho que deixa para a GenAI o que depende de uma certa subjetividade, uma interpretação assim de algum contexto, especialmente de dados não estruturados, como textos assim ou áudio. E aí você constrói uma arquitetura em volta para deixar mesmo ela agir onde ela tem que agir. Legal. Acho que isso é um bom exemplo também da questão de você ter escopos específicos, que você tem modelos de GenAI que fazem coisas bem definidas. E você consegue, assim, desenhar os limites do que aquele modelo deveria fazer, e você consegue criar modelos que não precisam ser gigantescos, porque ele só vai fazer uma tarefa, né? Então isso também você pode usar modelos menores, mais eficientes, né? Então isso já entra com o que a gente estava falando de ter SLMs mais especializadas, né? E isso é algo que na engenharia de software a gente já discute há muito tempo, né? De que é separação de responsabilidades, isso é mais fácil de manter, mais fácil de atualizar. O mesmo acho que vale aqui também, né, nessa situação. Eu acho que no caso de GenAI até previne um dos grandes problemas, que é a propensão à viagem na maionese, né? A alucinação que o modelo muitas vezes tem, que ele vai inventando, vai literalmente viajando na maionese, falando coisa que ele não tem certeza. Se você limita o escopo dele ali, você automaticamente limita a possibilidade dele divergir do escopo que você espera que ele trabalhe. Aqui eu acho que tem um detalhe muito importante também, que é hoje não tem nenhuma empresa, nenhum modelo que consiga falar assim, a gente fez um modelo que não alucina. Eu acho que isso é uma coisa, no momento pelo menos, inerente da tecnologia, até pela maneira que ela foi projetada. Então acho que o outro caminho se você não consegue impedir que o modelo alucine, eu acho que você tem que investir em maneiras de você detectar as alucinações antes que elas cheguem no usuário final. Então, por exemplo, você pode pedir para o modelo gerar uma resposta lá, ele vai gerar, pode ter uma alucinação ou não, e você pode colocar, por exemplo, um outro LLM para ele checar essa resposta com as fontes. Ou então você obriga o modelo a dizer onde estão as fontes. Ou você usa métodos para ele retornar sempre o documento que ele se baseou, se for um RAG, né, que é uma busca em documentos. E aí com isso você faz checagens. Toda vez que ele falar um número, vamos dizer, eu verifico se tem esse número nessa página, digamos. Então é só uma maneira besta aqui que eu criei agora, mas acho que se você não pode impedir que ele alucine, o investimento e a preocupação tem que vir na detecção. Assim você consegue gerar um erro ou uma flag para o problema não chegar no usuário final, ficar ali dentro até resolver, né? Até gerar uma outra resposta, eu acho. Muito bom. Até para você ter confiança no que está sendo gerado, né? Voltando naquele caso que você comentou, no caso de uso, o resultado dele já era você tinha comentado sobre dashboards, né? Que você poderia gerar dashboards com o time e tal. No final das contas, o resultado ele já vinha num gráfico? É possível fazer isso também dentro desse contexto? Inclusive, a gente fez, até esqueci de comentar também, isso foi legal, que era tipo assim, então tinha esse primeiro LLM que traduzia o português para o SQL. Tinha um segundo LLM que pegava... Que é a consulta. Que é a consulta, desculpa, pessoal. Então, a gente tinha que traduzir para essa linguagem que a gente puxa os dados. E aí tem outro que recebe os dados e a primeira pergunta lá e responde em linguagem humana. E a gente inseriu no final um terceiro que ele recebe só esses dados, né, do retorno, que seria um formato tabular, mas é em texto, né? Então, a coluna 1 é o nome do produto, coluna 2 é o preço dele, coluna 3, isso aqui. E aí eu pedi para ele me gerar um código que gerasse um gráfico. Porque também é linguagem, né? Tipo, o código também é linguagem, uma das grandes aplicações disso também, que ajuda muito na produtividade, enfim. E aí eu pedi para esse terceiro LLM me gerar um gráfico para eu mostrar aquela informação que estava nessa tabela. Aí esse código que vem em texto, eu só transformei ele em código assim mesmo, no próprio pipe, e plotei a imagem lá.
E aí então ele dava a resposta, mostrava os dados e botava embaixo o gráfico também. Então é possível sim, ficou bem legal. Legal, legal. Isso exemplifica também esse poder da Gen AI aplicado à geração de código, né? A geração de artefatos de desenvolvimento de software, por exemplo, que você coloca... No final das contas, o que o ser humano faz é isso também, né? Ele vai escrevendo de uma maneira com uma determinada sintaxe ali, que é basicamente o que a linguagem de programação entende, e a partir disso, essa linguagem é compilada num artefato que pode ser um dashboard, por exemplo. Então você consegue criar o código que faz com que um dashboard apareça a partir do GenAI também, apesar de não criar diretamente, indiretamente também é possível. O que faz com que GenAI seja possível de ser aplicada para basicamente qualquer tipo de desenvolvimento relacionado a software. Inclusive, até modelos de inteligência artificial tradicionais podem ser gerados também com a ajuda da GenAI, né? Acho que acelera... Eu tô falando muito, né? Queria ouvir a sua voz também. Mas né, eu acho que acelera muito o desenvolvimento, principalmente você pedir para gerar um código base e depois você melhora ele. Ou você joga uma função sua que não está tão otimizada e você pede para ele ajustar uma partezinha. Acho que acelera muito o processo de desenvolvimento. Não vai vir perfeito, mas aí você usa seu discernimento para só ajeitar o que tem que ser ajeitado, mas dá para reaproveitar muito, especialmente coisas mais constantes, tipo assim, de gerar gráfico, que é sempre a mesma sintaxe, assim, então... Boa. Tranquilo. O Ed, um ponto que o Ciro trouxe é relacionado, por exemplo, à alucinação, né? E como que a gente consegue não prevenir, mas detectar. Já existem algumas ferramentas de GenAI que conseguem trazer, por exemplo, a fonte da informação que ela está trazendo, né? Conta um pouquinho sobre o estado da arte aí que você tem percebido dentro do mercado não necessariamente do mercado, né? Mas do hall de ferramentas de GenAI que a gente poderia usar. Faz uma indicação de ferramentas aí pra gente começar a testar também. Vou comentar uma fala que eu acho bastante interessante do pessoal do LangChain. LangChain hoje é, acho que, o principal framework open source para a gente lidar com automação de código para gestão desse tipo de modelos, né? E ele tem uma frase que eu achei interessante, né? O principal desenvolvedor, ele tem um blog que ele fala bastante sobre os desafios de usar a GenAI na prática, e ele fala que o modelo não é o produto, né? Então eu acho que isso é muito forte, eu acho que é muito importante de você entender o porquê, né? Toda vez que sair um modelo novo, a ideia é que a gente possa substituir no nosso produto pelo novo modelo que traz novas capacidades, um custo menor, né? Então não é ele que é o nosso produto. Ele é o meio, né? Ele é o meio. Ele não é o fim. É o motor do carro ali. Né? Exato. Então a gente tem que entender que o produto ele vai ser construído para o modelo e te entregar o que você precisa. Então essa parte de avaliação que o Ciro estava trazendo, isso é muito importante, né? No pensamento de produto, essa vai ser o principal investimento que você tem que ter para garantir que funciona do jeito que você espera que funcione, né? Então hoje tem se discutido muitas formas de você melhorar o desafio de alucinação, né? Então tem muita coisa de engenharia, de prompt, que é como é que você instrui o modelo a gerar o resultado de uma forma que seja mais eficiente possível, né? Então tem técnicas como o que a gente chama de cadeia de pensamentos, né? Que é ao invés de você perguntar diretamente para o modelo o que você quer saber, você pedir para ele explicar para você passo a passo como é que ele chegou naquela conclusão. Isso, no geral, faz o modelo melhorar os resultados e diminui também o risco de alucinação. Então tem uma série grande, né? A pesquisa está muito focada em como é que a gente pode criar novas técnicas para diminuir o problema de alucinação, mas também dentro de um contexto onde o modelo tem que pegar uma fonte e usar aquela fonte para poder responder a sua pergunta, né? A gente chama isso genericamente de RAG, mas também poderia entrar num contexto onde ele faz uma busca na internet, por exemplo, em busca de sites, e aí pega os sites e resume, ou então mesmo nesse contexto do Augmented BI, que ele busca o conteúdo dentro de um banco de dados, né? Ou de um documento que você tenha no seu Data Lake, uma coisa assim. Todas essas são fontes, né? Que você pode estruturar na sua ferramenta, que a resposta venha não somente com o trecho que você se referiu para poder responder aquilo, que isso depois você pode fazer algum processo de avaliação, como o Ciro trouxe, né?
mas também com um processo de detecção. Então tem um framework bastante interessante que surgiu recentemente chamado RAGAS, que é um processo de avaliação em cima de uma aplicação que usa esse conceito de RAG, né? Então como é que você pode usar ideias tradicionais de avaliação de modelos de machine learning, né? Como precisão, recall, então métricas que a gente está acostumado a lidar no mundo de machine learning, como é que a gente pode aplicar isso para o contexto de LLMs, né? Então, se eu fiz uma pergunta e o dado que eu precisava para responder essa pergunta estava no texto que eu usei como referência, isso ele conseguiu recuperar o texto correto, né? Então, isso é a primeira avaliação que você pode ter. Só que ele usou, de fato, aquele dado na resposta que ele deu, né? Então, isso seria uma coisa parecida com o recall, né? Ele, de fato, recupera a informação que ele precisa para poder responder. Então, você consegue pensar em algumas métricas bastante objetivas de como é que você mede se o seu modelo está funcionando bem ou não, né? E essas ideias foram reunidas nesse framework bastante interessante chamado RAGAS. Também tem o próprio LangChain, ele publicou uma ferramenta, eu acho que é Langsmith, se eu não me engano, o nome, que você tem o tracing do modelo, ou seja, todas as decisões, todas as coisas que ele fez até que chegar naquela resposta, você pode ter um log disso, você guarda isso e você consegue saber o passo a passo de como é que ele chegou naquela resposta, e isso é muito importante para você avaliar se a qualidade do seu modelo. Então isso também é uma ideia, não necessariamente a ferramenta, né? A ferramenta implementa uma ideia, mas você ter esse tracing de alguma forma é bastante relevante dentro da sua aplicação. Então são 2 exemplos aí de coisas que estão surgindo, mas eu acho que hoje a comunidade está muito focada em discutir padrões e ferramentas para a gente criar esse ecossistema, talvez o framework, né? Como a gente discutiu bastante coisas para o web, até chegar numa coisa, isso funciona bem. Eu acho que a gente está mais ou menos nesse momento, né? Qual é o framework aqui que vai fazer essa tecnologia funcionar do jeito que a gente quer? Não, muito bom. Esses dias eu tive a oportunidade de usar uma ferramenta chamada Perplexity AI, que... Ficou perplexo. Fiquei, de fato, perplexo usando a ferramenta, porque ela traz as fontes, ela traz as fontes da web que ela usou para dar a resposta. E era justamente o que né? O que faltava no chat GPT, por exemplo, quando ele te dá uma resposta, fica, será que eu posso confiar ou não? Aí, às vezes, você tem que dar uma pesquisada no Google para ver se é aquilo mesmo ou não é. E lá já tem o link, então tem como se fosse um trabalho científico, né? Com as referências e os sites ali que ele usou para dar a informação, que eu achei sensacional. Não, assim, acho que para trabalhos de pesquisa em que é necessário, né? Que a resposta seja acurada e menos num ponto de vista de criatividade, mais num ponto de vista de assertividade, vamos dizer assim. Isso é sensacional. Eu ainda não entendi como que eles conseguiram fazer isso de um jeito tão escalável e tão rápido, porque a resposta vem na mesma velocidade do chat GPT, mas com as fontes. Vocês já tiveram a oportunidade de ficar perplexos também, não? Sim, essa tecnologia eu acho que é hoje o principal campo de batalha, digamos assim, dessas big techs, né? A OpenAI acabou de lançar a versão deles de busca, acho que chama Search GPT, se não me engano. O Google também está investindo bastante na parte de Gemini, a Microsoft através do Bing, né? O mercado de Search é gigante, né? É um gerador de receita muito relevante para essa tecnologia, e eu acho que a gente vai ver várias propostas parecidas com o Perplexity. Acho que o Perplexity foi um pioneiro de criar realmente uma tecnologia que a gente fala, uau, acho que é mais ou menos nessa direção que isso deveria ir, né? Mas eu acho que a gente vai ver bastante novidades, né, nessa direção. Concordo com você que eu acho que tira um pouco da desconfiança de quando ele traz um resultado, você não sabe se exatamente aquilo está certo, né? E aí, quando ele já traz as fontes, então o link, você precisa... Às vezes você quer fazer a busca, na verdade, você quer ler o material original, né? Então, se ele já traz aquilo, você acelera muito... É muito mais eficiente, eu acho, do que usar o Google, por exemplo. Então, hoje o Google traz muita coisa irrelevante quando você está fazendo busca. Sim, aí você perde tempo procurando ali, quando tem uma coisa mais direta. E lá, não só o link, né? Porque às vezes no Google você tem que clicar no link para ver se o conteúdo está certo, e dentro do conteúdo você ainda tem que procurar a informação.
lá já vem a informação. Curada, filtradinha. Exato, já do jeito Estruturada, que você com resumo, em precisa, tópicos. com base na pergunta que você deu. Inclusive, você pode colocar prompt engineering lá também. Tipo, eu quero o formato da resposta desse jeito. E aí vem as fontes. Enfim, é muito interessante. É legal mesmo. Eu usei uma vez, o Ed me recomendou, dei uma olhada. E eu acho que, sendo um pouco alarmista, eu acho que é o começo de. Acho que vai ter uma total revolução nessa questão desse mercado de mecanismos de busca. Porque eu acho que até, ironicamente, por causa da GenAI, os mecanismos de busca hoje estão terríveis, assim. Porque é muito fácil você pegar o texto lá do seu website, você pedir com GenAI ou com um modelo específico para o conteúdo do seu site ficar otimizado para SEO, que é de busca, né? Então, você fica com um score super alto de SEO, que seria o quão relevante é o seu site frente a algumas palavras-chave que o usuário pode pedir. E aí, se tem todo mundo fazendo isso, meio que todos os sites são bons e aí meio que nenhum é bom. Então, hoje em dia, mais do que nunca, o Google você tem que descer ali para o 15º link para você achar o que você estava querendo achar. Então, acho que o Perplexity, essas tecnologias que fundem GenAI com fontes e tal, e de uma maneira mais confiável, eu acho que é o começo de uma revolução que vai ter nesse mercado de Search Engineering. Aí, o próprio tema SEO vai ter uma revolução dentro dele mesmo, né? Porque a estratégia que o mecanismo de busca usava com o GenAI também vai mudar. Vai. Então, os parâmetros de ser bom relacionado a SEO também não vão ser os mesmos com base no GenAI agora, dado que a forma de buscar essa informação está mudando. Vai ser um gato e rato. Exato. Um melhora e o outro fica ruim. Aqui, É isso aí. Cara, eu queria falar um pouco mais sobre aplicações práticas aqui. Você trouxe um case bem interessante ali de Augmented BI. Conta mais um. Quer ouvir outro? Eu quero ouvir outro. Eu gosto de ouvir causos. Não, beleza. A gente fez um também que já é muito nessa linha do RAG, né? Que é você buscar respostas dentro de um documento. Então, você pegar um documento grande, você filtrar onde é que está aquela pergunta, aquela coisa que você quer. É meio como o chat PDF, acho que alguns devem ter usado já, que você bota um PDF lá e faz perguntas sobre aquele PDF. E aí, esse projeto em si era para uma instituição financeira, então eles recebiam documentos de debêntures, que são tipos de investimento, não vou entrar nessa seara aqui, mas recebiam documentos de debêntures que eram PDFs enormes, de 90 páginas, 100 páginas, 150 páginas, e dentro delas tinha algumas informações que para eles eram chave, porque eles tinham que fazer uma anotação disso para disponibilizar para outros setores e para o mercado também. Então, você tem ali PDF de 100 páginas, em algum momento vai estar dizendo qual o período de vencimento, quanto que será a taxa de rendimento, e a gente teve que fazer uma aplicação com o GenAI para extrair essas informações e deixar elas de maneira tabular lá no final. Então, a gente já sabia o que a gente queria buscar e era só preencher uma tabela com as informações que tinham lá. E aí, a gente usou diversas técnicas com GenAI, sem GenAI, para primeiro filtrar dentro do documento o que era inútil, então, tipo, meio que já ir jogando fora algum blá 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 técnico ou legais e tal. Depois usar a própria GenAI para buscar dentro de cada categoria algumas palavras-chave, e aí depois filtrar só os capítulos que tinham aquelas palavras-chave. Então, meio que ao invés de você buscar no documento todo, o trabalho principal foi de usar GenAI mais AI para já ir cortando o documento em pedaços que poderiam ser úteis, e aí depois fazer o RAG, que é com o GenAI, para ele buscar dentro desses documentos curados, onde estava aquela informação especificamente, e aí depois a gente adicionou também uma camada de checagem, né, como a gente tinha falado, de o primeiro modelo falou que era esse valor aqui e apontou essa fonte. Então vamos pegar um segundo modelo que vai receber essa segunda fonte e dizer se esse valor tá lá, se tá desse jeito. Então era meio que você botar um modelo contra o outro ali para ver se um pega no que o outro errou. Eu achei muito legal esse projeto também. Também exemplifica muito um potencial enorme do GenAI, que é de conseguir extrair informação num cenário desestruturado, né? Acho que dá para expandir, dá para generalizar isso para qualquer tipo de dado desestruturado. Pode ser uma apresentação num PowerPoint, por exemplo, pode ser um texto num livro, num PDF, ou qualquer tipo de informação que esteja desestruturada, que a GenAI facilita muito a busca dessa informação, né? Você consegue ir lá e fazer um cherry picking ali daquilo ali que você precisa e no final consolidar isso de uma maneira estruturada, né? No formato
de uma tabela. Não necessariamente isso, né? Você pode até usar essa informação para criar outras coisas desestruturadas também. Uhum. Tipo um texto, tipo uma imagem, tipo etc. Qualquer outro, um dashboard. Mas esse potencial de extrair a informação de um jeito mais direto, imagina o trabalho que você teria para analisar 150 páginas de documentação para buscar informação por informação e fazer outra documentação garantindo que aquilo ali é bom, que tá tudo certo, ou que não, aquilo ali tá faltando, tem um ponto aqui faltando. Acho que é bem interessante esse exemplo. E eu acho também que, pô, um outro exemplo seria se a gente pegasse esse documento e vamos dizer que era um problema de matemática ali. E aí você pede pra GenAI tirar os valores. Então, tipo assim, me diga quanto que foi a altura desse negócio, a largura e tal. E aí, pô, ele pede, sei lá, a área de um polígono lá. E aí depois você usa a GenAI só para extrair aquelas variáveis, mas como a gente sabe, a GenAI não é boa de fazer cálculos, então você usa ela para extrair aquelas variáveis, aí você pode ter depois, externo ao modelo, já a sua fórmula ali prontinha, que você vai só botar as variáveis que a GenAI tirou. Então é mais aquele exemplo de deixa a GenAI com o que ela pode fazer e com o que ela não é boa, faça um modelo tradicional, não tente reinventar a roda, ela tá aí há muito tempo já. Exato. E vindo para cá, só um detalhe, eu vi um artigo de como que a GenAI está revolucionando o mercado de saúde. E aí, até se o Ed quiser falar um pouco, eu estava lendo o artigo, eu achei super maluco, assim, mas é basicamente como que o pessoal está usando GenAI para ajudar no desenvolvimento de novas drogas. Então, é basicamente com um modelo, usando a GenAI junto com modelos de difusão, que é o que temos no Midjourney, assim, para gerar imagem, para ele gerar modelos 3D das proteínas, tipo, de quais que faz sentido ou não. Então, eu não consegui terminar de ler o artigo, então se o Ed souber alguma informação, achei super legal. Acho que é um caso bacana pra gente ver o state of the art hoje mundial em uma área que a gente nem pensa que pode ter tanta aplicação como o desenvolvimento de drogas novas ou proteínas. Sim, eu acho que tem duas grandes tecnologias, né? Porque hoje a gente coloca tudo num grande balde de inteligência artificial, né? Mas todas essas coisas têm um histórico bem grande de chegarem até aqui, vindo de diferentes áreas, né? Da biotecnologia, da processamento de imagens, processamento de texto, tudo meio que se resumiu hoje a gente chamar de AI, né? Mas dentro desse tem a parte do GenAI que está realmente revolucionando o setor médico, né? O Google está com uma grande parceria com diferentes laboratórios médicos. Agora a OpenAI também começou com uma parceria gigantesca com um grande laboratório americano, porque tem muito valor de dois lados, né? Da parte de conteúdo, de ajudar em diagnóstico, e de você pegar conteúdos médicos e produzir diagnóstico também, ou então resumir conteúdos, documentos médicos, coisas assim. Então tem essa parte que seria uma coisa mais direta de aplicação de GenAI, mas tem também a aplicação de outro tipo de modelo que a gente chama de modelo de aprendizado por reforço, que é um pouquinho diferente de GenAI, né? Mas ele aprende com exemplos repetidamente. Então ele interage com o sistema, né? Aprende errando e interagindo com o sistema e tendo uma função de recompensa que a gente fala, né? E hoje uma das grandes revoluções é você integrar as duas tecnologias, né? De como é que você pode pegar o GenAI para a parte de entendimento, interpretação, processamento de texto e dados não estruturados, que é o que ele é bom para fazer. E quando você tem essa parte de raciocínio lógico, então de busca em diferentes combinações, você usar uma ferramenta que é mais adequada, que no caso hoje o estado da arte é essa parte de aprendizado por reforço. Esse caso do dobramento de proteínas é um exemplo bastante interessante, né? Que o time usa. Esse é um problema muito difícil de ser resolvido, né? Que seria você ter um string de texto, basicamente, que são a descrição dos aminoácidos, só que isso, na prática, ele vira uma molécula tridimensional, né? E você conseguir gerar essa forma, a partir de uma string de texto, você gerar a forma tridimensional, é um problema muito difícil porque é quântico, né? Você entender como é que são as interações intermoleculares lá e você calcular isso é muito caro. Simular isso é muito caro. Né? Então não dá para você resolver na força bruta. E você fazer um preditor do formato de proteína significa que você vai conseguir pegar e prever o potencial do uso daquela proteína em alguma aplicação, porque no caso das proteínas, forma é igual a função, né? Então se você sabe o formato, você sabe o potencial dela agir de determinada forma no organismo. Então você ter um preditor de formato tridimensional é muito importante para a descoberta de novas drogas, né? Traduzindo aqui, né? O prever o formato da proteína é basicamente
dizer o que Pra ela que que consegue ela fazer, serve. para que ela serve. É Basicamente. muito mais do que a geometria do colégio aqui. É basicamente a função médica que aquela proteína tem o potencial de exercer. Quais reações ela pode acelerar, com quais outras proteínas ela pode interagir, aí vai... E aí você dentro de um pipeline de descoberta médica, né? Você sabe qual é o formato de proteína que você deveria ter, você vai ter muitos candidatos, você acelera muito o processo de descoberta, né? Então você consegue filtrar, olha, todos esses candidatos aqui eu consigo acelerar anos, talvez, a pesquisa, né? E aí os médicos podem focar em testar, de fato, se aqueles potenciais se realizam. Então, Testar os que têm mais potencial, né? Tipo, não perder tempo com aqueles outros ali que não iam dar em nada Tá vendo por que que eu não anyway. entendi quando eu li o artigo? Muito bom, muito bom. eu acho que essa é bem legal, principalmente o laboratório do Google, eles estão muito integrados com como é que a gente faz essas tecnologias interagirem com a ciência tradicional. E eles estão progredindo dentro da matemática, da geometria, essa parte de proteínas e uso médico, geração de novos materiais, né? Então, eles têm um laboratório muito dedicado a alavancar as tecnologias que a gente está criando para a produção de conhecimento científico. Então, acho que isso tem um potencial de se retroalimentar e acelerar muito mais ainda, tipo, o valor que essas coisas geram. É isso, assim, acho que é uma área que com certeza tem um hype grande ainda, né? Não é uma bala de prata que vai resolver tudo, mas por trás do hype ainda tem assim, um potencial enorme que ainda está sendo explorado, ainda tem muito para evoluir, ainda tem muito para crescer, tanto no ponto de vista de aplicações, de usar o que já existe aplicado para diferentes áreas, a gente falou várias aqui, né? Desde você analisar uma debenture até você fazer uma previsão do potencial de uma proteína para um uso médico, passando por outras coisas no meio do caminho ali também, mas tem um ponto a evoluir também. A gente falou também aqui sobre a questão de ter a consciência de que existe o problema da alucinação, como que a gente consegue combater isso, a questão dos mecanismos de busca também, que já existe tecnologia para trazer fontes junto da informação que foi gerada ali pela GenAI, e isso ainda está sendo evoluído, ainda está sendo explorado para aplicações futuras. Então, assim, existe sim um hype, mas tirando o hype, ainda tem um Ainda mar tem valor. aberto muito grande para ser explorado, com um potencial enorme. E, como a gente falou, né? Isso combinado com as outras coisas que a gente sabe. Não vai resolver todos os problemas, tipo, você não vai perguntar para a GenAI quanto que é 2 mais 2, porque ela pode te falar que é 5. Ela só vai entender sua pergunta, não significa que ela vai fazer a conta. Mas você pode combinar isso com outras coisas, pode combinar com outras ferramentas que conseguem fazer muito bem conta, e no final das contas, volta naquele tema que a gente falou no início e continuou falando que o produto, você comentou durante o episódio, né? O produto não é o modelo, né? Que o modelo ele só faz parte ali de uma função dentro do produto, e ele pode ser substituído, ele pode ser evoluído, mas o produto ele é maior do que o modelo separadamente. Fazendo Bem bolado. um bem bolado de tudo que foi falado aqui hoje. Por que eu tô fazendo esse bem bolado agora? Porque, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao final. Mas antes de terminar o episódio, temos aquele quadro que quem acompanha o episódio aqui já está familiarizado. Algumas pessoas já receberam, inclusive, o seu livro em casa. E agora é a hora que o Ciro vai indicar um livro no quadro Indique um Livro aqui do nosso podcast. Vou indicar um livro. O livro que eu vou indicar é um livro que, inclusive, estou lendo agora de novo, por causa do Clube da Leitura aqui da ATFES, que é o livro O Andar do Bêbado. Que eu não vou tentar pronunciar o nome do autor, mas acho que é Leonard Mlodinow, uma coisa assim. Mas é basicamente um livro de como o acaso determina as nossas vidas. E, acho que traz vários ensinamentos se você olhar para uma ótica de, beleza, tem coisas que estão no meu controle, tem coisas que nunca vão estar. Vou focar aqui no que eu posso controlar e tentar levar a vida de maneira mais leve. Eu acho que tá me dando ensinamentos muito legais e acho que recomendo para todo mundo. Não é uma leitura técnica, tá? Mas é bem, bem divertida. Estou gostando bastante.
Muito bom esse livro. Inclusive, bem semelhante em termos de temática com outro livro que já foi indicado aqui no podcast também, que é A Lógica do Cisne Negro, do Taleb, que também fala muito sobre acasos e como que eventos específicos fora do padrão podem influenciar a vida da gente. Muito obrigado pela participação e você aí que ainda não curtiu e compartilhou esse episódio, curta e compartilhe para você concorrer a esse livro que o Ciro acabou de indicar, O Andar do Bêbado. Se você ouviu até aqui, você tá gostando. Se não der like, pô, maldade, né? E aí vai acordar amanhã sem luz em casa, vai estar um calor, aí, pô. Vou chamar o Ciro para fazer mais marketing do podcast aqui. Muito obrigado, pessoal. Valeu, Ed. Valeu, Ciro. Obrigado pela presença. Valeu, pessoal. Eu já indiquei vários. O Ed já indicou. Ele não lê tanto assim, né? Já indicou todos. Já acabou minha... Mas boa, pessoal. Obrigado. E segunda-feira tem mais. Obrigado, Até pessoal. lá. Valeu, pessoal.